uma doença causada pelo vírus HIV, sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus afeta as células do nosso sistema imune, que é responsável por combater e defender nosso organismo de doenças. Ele invade células muito importantes nesse processo de defesa, altera o seu funcionamento e pode até destruí-las. Com isso, nosso organismo fica fragilizado e as chances de adquirir diversas doenças aumentam. É importante esclarecer que nem todo indivíduo infectado com o vírus tem AIDS. Ela se refere a um estágio mais avançado da infecção. Os primeiros sintomas caracterizam a fase aguda e são parecidos com os de uma gripe, como febre, mal-estar e náuseas, o que faz com que a doença passe despercebida. A próxima fase é assintomática, ou seja, não apresenta sintomas aparentes e pode durar anos. Eu descobri ser soropositivo em maio de 2014. Eu tinha um parceiro na época, nós não éramos namorados, a gente ficava, mas a gente tinha uma amizade. E eu passei a me sentir um tanto quanto mal, peguei o que eu pensei que seria uma gripe, estava muito forte e não sarava. E ele mesmo falou que eu precisava fazer um teste de HIV. Então, passaram-se alguns dias, eu continuei mal e comecei a pesquisar na internet sobre a doença. E eu vi que eu estava com os mesmos sintomas do que eles chamam de... Eu estava bem no começo, que é quando você contrai o vírus e o seu corpo começa a criar anticorpos contra o vírus. Então você fica com esse sintoma de ter febre alta, apareceram manchas no meu corpo, nódulos. E como eu vi que estava tudo batendo, eu conversei com a minha melhor amiga, nós fomos juntos no posto fazer um teste. Mas ainda assim eu não imaginava que ia dar um resultado positivo. O teste rápido sai em torno de 15 minutos, né? Mas, assim, em menos de 5 minutos me chamaram para retornar na sala e me falaram que ia precisar refazer o teste porque o primeiro tinha dado positivo. Foi um baque muito grande para mim, eu entrei em estado de choque lá, eu não tinha reação nenhuma, eu não falava, eu não chorava, eu não tinha absolutamente reação nenhuma. Foi numa sexta-feira isso, eu passei o final de semana inteiro em casa, conversei com esse meu parceiro. Até então ele tinha me dado todo o apoio do mundo, ficamos tudo numa boa. Eu sabia que eu tinha pego dele, mas eu não fiquei com raiva. Eu acho que foi uma coisa totalmente consentida, então os dois foram igualmente culpados nessa história, nós dois fomos responsáveis. Diariamente, dezenas de pessoas são diagnosticadas com HIV no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a incidência cresce cada vez mais entre jovens com faixa etária entre 15 e 25 anos. É a quantidade de vírus presente em certa quantidade de sangue. A carga inicial do HIV pode chegar a 1 milhão de cópias do vírus por ml de sangue, mas logo se reduz. Com o passar do tempo, a quantidade volta a aumentar e normalmente os sintomas começam a aparecer quando a carga viral é maior que 100 mil por ml. Após a infecção pelo vírus HIV, é necessário esperar no mínimo 30 dias para fazer o teste e o seu resultado ser confiável, pois ele detecta a presença de anticorpos contra o vírus e eles só são produzidos depois desse período. Os anticorpos são gerados pelas células do sistema imune, na tentativa de eliminar o vírus. O indivíduo se torna soropositivo quando apresenta anticorpos suficientes e específicos para o vírus, permitindo sua detecção no teste. Antes desse período de 30 dias, o indivíduo é soronegativo, mas as chances de passar o vírus são grandes. O uso de preservativo é um dos jeitos mais importantes de prevenir a infecção pelo vírus, lembrando que ele não é só importante para evitar uma gravidez indesejada, como também deve ser usado tanto durante a relação entre casais hétero como homossexuais. Nos postos de saúde, sua distribuição é gratuita. O uso de camisinha durante o sexo anal também é muito importante, seja ele praticado por homens ou mulheres, porque a chance de haver feridas é bem maior, fazendo com que haja contato entre o sangue dos dois e transmissão mais fácil, não só do HIV, como de outras doenças sexualmente transmissíveis. Outra prevenção é evitar o uso de agulhas ou objetos cortantes que já foram utilizados por outras pessoas.
O paciente que é HIV positivo, ele está tendo relação com alguém que não é, se ocorre a ruptura do preservativo, ou se por acaso ele tem uma relação sem o preservativo, ou seja, a outra pessoa teve uma exposição ao vírus do HIV, sabidamente, a orientação é que essa pessoa que é negativa compareça a um centro de referência o mais rapidamente possível, no máximo em 72 horas. Quanto mais rápido, melhor. Para que a gente possa iniciar a ela o antirretroviral. A gente chama isso de profilaxia pós-exposição, PEP. E isso é muito importante. Ela vai tomar o antirretroviral, o coquetel, durante 28 dias, na tentativa de evitar a contaminação pelo vírus do HIV. Os vírus do HIV são de diferentes cepas. As duas principais cepas são o HIV-1, responsável pela maioria das infecções e casos de AIDS, e o HIV-2, mais frequente nos países ao norte da África. Como os vírus agem no organismo de formas diversas, o tratamento muda de pessoa para pessoa. São utilizados coquetéis de medicamentos gratuitos, conhecidos como TARV, terapia antirretroviral, fornecidos pelo governo, que é capaz de diminuir a quantidade de vírus HIV no sangue de pessoas soropositivas, pois impedem a formação de mais vírus a partir das células já invadidas, atuando em várias fases do seu ciclo de multiplicação. A carga viral pode diminuir tanto ao ponto de ser praticamente indetectável. Com isso, as células do sistema imune ficam mais protegidas de serem infectadas. O tratamento era uma coisa que para mim ia ser a última coisa que eu ia recorrer. Essa coisa de remédios e tudo mais. Me assustava muito a ideia de ser dependente de medicação, sabe? Precisar tomar remédio todos os dias e ter que controlar isso. Era uma coisa que eu não queria. Como eu já falei, eu descobri a minha sorologia em maio de 2014. Eu fiquei por um bom tempo só fazendo acompanhamento, sem fazer tratamento nenhum. Eu fazia meus exames de sangue para controlar a carga viral e imunidade. Mas eu só decidi iniciar o tratamento mesmo em abril desse ano. Conversei com o meu médico e coloquei na cabeça que estava na hora, porque eu me sentia mal por não tomar o remédio, sabe? Por mais que eu não queria, eu pegava uma gripezinha, um resfriado e já começava com aquela neura de vou morrer, sabe? Então falei, eu vou começar o tratamento, que isso vai ser melhor para mim. O que mais me assustava no tratamento eram os efeitos colaterais. Porque hoje em dia a gente tem a mania de, quando a gente precisa tirar alguma dúvida, a gente não vai até o médico, a gente vai no Google. E a gente sabe que isso não dá muito certo. Você vai encontrar tudo de pior que tem. Então eu passei a ler sobre efeitos colaterais bizarros. Aquela coisa que pessoas falavam que era um tratamento que não ia te deixar viver, você ia apenas sobreviver, por causa dos efeitos colaterais e tudo mais. E quando eu fui conversar com o meu médico sobre isso, ele me falou que hoje a realidade é outra, que é exatamente essa coisa do preconceito, da falta de informação. As pessoas não procuram se informar e elas ainda têm aquela visão da AIDS há 30 anos atrás, que naquela época, sim, nos primeiros remédios era uma coisa que você só sobrevivia, era uma coisa que prolongava o seu tempo de vida, né? Você não tinha uma qualidade de vida. E decidi tomar o remédio, eu comecei com uma medicação nova. Quando eu fui no médico com essa decisão de iniciar o tratamento, já tinha uma droga nova disponível aqui no Brasil, que na verdade são 3 drogas, só que em um comprimido só. Então eu tive já essa facilidade, né, de não precisar de vários remédios. É um comprimido que eu tomo uma vez por dia só. Eu tive efeitos colaterais no primeiro dia e durante uma semana eu fiquei sentindo uma certa tontura, como se eu tivesse bêbado 24 horas por dia. Ficava tudo rodando, eu me sentia fraco. Mas depois dessa semana eu nunca mais senti nada relacionado ao remédio. Eu tomo todos os dias antes de dormir, nunca mais tive nenhum tipo de efeito colateral. Continuo fazendo meu acompanhamento. Hoje eu já tenho minha carga viral indetectável. A minha imunidade subiu muito. A minha taxa de imunidade antes de eu iniciar meu tratamento estava em 280, que é baixo. E nesse último exame que eu fiz, ela já foi para 1.400. O médico falou que isso é muito alto. Então,
eu tive uma resposta muito boa com a medicação. Além do uso de antirretrovirais, o soro positivo melhora a saúde se tiver alimentação saudável e praticar exercícios. Hidroginástica era uma coisa que eu tinha vontade de fazer desde criança. Então é como se eu estivesse realizando o sonho agora. Aí tô fazendo, tô gostando. E essa é a qualidade de vida. A qualidade de vida é você não ficar focado na doença. Entendeu? É você ficar focado na sua vida mesmo. Eu tomei o remédio e agora eu vou pro trabalho, agora eu vou estudar, agora eu vou namorar, agora eu vou no cinema. Eu tenho uma vida normal. Apesar da eficácia dos tratamentos atuais, a rotina de quem é soro positivo não é nada fácil. Os coquetéis chegam a combinar até 21 drogas. E existe ainda a possibilidade de surgirem efeitos colaterais e sequelas de doenças oportunistas. Eu soube da minha sorologia em 2000, 2001, fiquei totalmente cega. Entre os grupos com maior risco de contaminação pelo vírus estão tatuadores e profissionais da saúde, pois podem facilmente entrar em contato com sangue infectado, pessoas com muitos parceiros sexuais e profissionais do sexo por se exporem mais ao risco, e, em geral, pessoas que realizam algum dos comportamentos de risco. O crescimento no número de pessoas infectadas com mais de 60 anos no Brasil também é preocupante. De 2001 a 2012, o aumento foi de aproximadamente 157%. O grande problema aqui é um grupo etário que cresceu sem ter a camisinha como um indicativo de prevenção de doença sexualmente transmissível, como, por exemplo, o HIV. Apesar de ainda existirem mais casos entre os homens do que entre as mulheres, a diferença vem diminuindo consideravelmente. Antigamente nós tínhamos um percentual de 10 homens para uma mulher. Isso mudou bastante, hoje nós temos 2 homens para uma mulher, a mulher também faz parte disso. Cida se formou no magistério e se tornou diretora de uma escola. Não tinha 60 anos quando descobriu a AIDS, mas se enquadra na população de mulheres considerada vulnerável. Ou seja, mulheres casadas ou em relações estáveis longas, que não se protegem. Ela teve 2 casamentos longos e um namoro de 4 anos antes de descobrir que era soropositiva. Eu sabia que tinha que usar preservativo e a partir do momento que eu deixei de usar o preservativo, eu fui corresponsável, eu não posso reclamar. Eu assumi o risco por não acreditar que estava vulnerável, por achar que o amor imuniza, por achar que quando você olha a aparência física é o mais importante, e não é a realidade. Já com sintomas da AIDS, Cida passou 2 anos indo a vários especialistas sem sucesso no diagnóstico. O cabelo caiu todo, a pele cheia de erupções, eu estava meio esverdeada e o emagrecimento, assim, enorme. Quando as suspeitas de doenças como lúpus e febre reumática não se confirmaram, a médica de sua cunhada sugeriu o exame de HIV. Eu tinha tanta certeza que o resultado seria negativo que eu fiz o teste. Estima-se que hoje no Brasil existam cerca de 150 mil pessoas que não sabem que têm o vírus HIV. Cida demorou para descobrir que era soropositiva e, quando soube, já tinha desenvolvido a AIDS. A pessoa chega tarde, já chega doente e não dá tempo do remédio resgatar. Então, a primeira doença oportunista é uma cegueira. A primeira doença oportunista é uma pneumonia, pneumocystis carini de arrasar que mata e não dá tempo de resgatar com remédio. O remédio precisa de tempo para fazer efeito. Cida tinha se aposentado como diretora de uma escola e estava começando a fazer trabalhos como guia de turismo. Em uma das viagens, passou mal e foi internada. Fiquei muito mal, fiquei no CTI e meu médico até falou para minha família, bem, o que os médicos poderiam fazer estava feito. Agora ia depender realmente da reação do organismo. Com a melhora na saúde, cerca de 4 dias depois, Cida ainda tinha que lidar com o fato de ter contraído AIDS. Eu comecei a ouvir dizer que eu tinha câncer, não sei o quê, e eu reuni meus irmãos, eu não tenho pai nem mãe, e falei com eles que eu não queria mentir.
Eu não ia dizer para ninguém que eu tinha câncer, porque eu tinha HIV. Um ano depois do diagnóstico positivo, Cida ainda estava no processo de aceitação da AIDS quando teve uma doença oportunista provocada pelo citomegalovírus. A doença é uma das causas mais comuns da perda de visão entre portadores da AIDS. Um ano ela ficou com um tratamento, mas realmente não recuperou mais a visão. Então a gente teve 2 superações dela. Quando ela chegou com o diagnóstico do HIV, que ela conseguiu melhorar, mas eu vi ela cair muito quando ela soube que ia ficar cega. E eu realmente não acreditava que ficar cega era tão difícil. Muitos, porém, preferem não revelar sobre a doença ou o HIV. No início da epidemia, se falava que mulher que tinha AIDS era profissional do sexo, era prostituta. Então, este mito ainda existe. Por isso é tão difícil para as mulheres, para donas de casa, para mães, falarem que tem HIV. Porque ainda se pensa, como é que foi a vida dela, como é que é a vida dela. E isso tudo faz com que as pessoas ainda escondam. A única coisa que o HIV realmente me interfere na minha vida mesmo é a questão do preconceito. Você vê que é um preconceito muito grande por parte de todos. Eu já passei por situações chatas, sabe? De estar saindo com alguém há semanas e quando eu falo para a pessoa que eu sou soro positivo, a pessoa simplesmente passa a me ignorar. Já aconteceu de eu contar para uma pessoa que eu estava saindo, mas não chegamos a ter relação nem nada, então sabia que eu não tinha colocado ele em risco. E depois de umas 3 semanas que a gente estava saindo mais ou menos, eu falei para ele por telefone e ele desligou na minha cara, ele me bloqueou em todas as redes sociais. E então essa questão do preconceito é muito constrangedora e às vezes até humilhante, porque para a maioria dos soropositivos isso é um segredo extremamente íntimo, e quando você confia na pessoa a ponto de revelar uma coisa dessa, o que você espera no mínimo é a pessoa te acolher e te entender, e na maioria das vezes a pessoa tem uma reação totalmente oposta. Então isso acaba colocando o soropositivo na margem da sociedade, sabe? Passa a se inferiorizar, pensar que não merece um relacionamento e que ele é culpado disso tudo. Rosana já trabalhou no Fórum de ONGs AIDS e, mesmo sendo ativista, escolhe as pessoas para quem vai revelar sua sorologia. Eu tenho medo de contar, porque eu tô com outras pessoas dentro da piscina e tem aquela história de que má informação, as pessoas não sabem corretamente como pega e como não pega. E tem gente que acha que vai pegar na piscina. O HIV pode ser transmitido em relação sexual vaginal, anal e oral desprotegida, transfusão de sangue, uso compartilhado de seringa contaminada e instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. A mãe infectada pode transmitir o vírus para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Atualmente no Centro de Referência da AIDS em Diadema, atendendo adolescentes e jovens portadores do vírus do HIV. Na verdade, a ideia é colocá-los juntos, para que eles conheçam outros também portadores do vírus do HIV, para que possam trocar experiência, trocar dúvidas, saber que não estão sozinhos. O grupo ele é constituído por adolescentes e jovens, normalmente de 12 a 24 anos. Muitos deles transmissão vertical, que nasceram com o vírus do HIV e chegaram agora à idade da adolescência, de iniciar a vida sexual, então tem muitas dúvidas de como fazer isso. E também tem um grupo de jovens um pouco mais velhos, aí na grande parte de contaminação sexual, a grande parte é homossexual nesse momento. A gente está vendo assim um aumento enorme na contaminação entre jovens homossexuais. Percebe-se hoje que o jovem
está descuidando, está iniciando sua vida sexual sem preservativo. É verdade que hoje em dia as pessoas vivem com HIV, nós temos medicamentos e tal, mas sem dúvida é sempre muito melhor não tê-lo. Rosana é soropositiva desde o nascimento. Ela chegou a estudar enfermagem e moda, mas sempre interrompeu os estudos por conta de doenças oportunistas. A lipodistrofia, um dos possíveis efeitos colaterais dos antirretrovirais que altera a distribuição da gordura de regiões do corpo, principalmente do rosto, não a incomoda. Hoje eu me olhar no espelho não atrapalha, até porque igual viram as fotos minhas e falaram que tô mais cheinha, fico feliz de ouvir isso, né? Estar gordinha pra mim é saúde, não é defeito, né? I stayed true to the course as I could, but the sirens are hard to ignore. Once you open up to the song, you'll go down, down.